Pela primeira vez, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas será aqui no Brasil. A 30ª edição, COP30, está marcada para novembro em Belém do Pará. O evento acontece todo ano desde 1995. Nele, os países que fazem parte da ONU se reúnem para discutir e negociar ações de enfrentamento ao aquecimento global. É o maior evento do mundo sobre mudanças climáticas. Essa reunião tem grande significado, já que o mundo está em um dilema climático. As metas do Acordo de Paris não estão sendo totalmente cumpridas e os eventos extremos se intensificam. Um exemplo é que 2024 foi o ano mais quente da história, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, ultrapassando 2023, que também havia sido um ano de recorde de calor. Belém vai receber representantes de cerca de 200 países. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre o peso simbólico desse encontro, porque agora vamos discutir a importância da Amazônia dentro da Amazônia. Eu sou Túlio Daniel. E eu sou Dielen Borges. Nós somos jornalistas da Diretoria de Comunicação Social da UFO. No episódio de hoje, o jornalista Marco Cavalcante e a estagiária de jornalismo Maria Eduarda Amorim conversam sobre a COP30 com Samara Carboni, que é docente do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Instituto de Ciências Agrárias da UFO e que estuda a atmosfera. Mas antes que o mundo acabe, a 6ª temporada do Ciência ao Pé do Ouvido está chegando ao fim. Este é o nosso último episódio. Vocês que nos acompanham desde 2020 sabem que as temporadas do nosso podcast vão até o fim do ano, novembro ou dezembro. Mas tem um motivo para ser diferente agora. Nós vamos explicar tudo no fim desse episódio. Antes, vamos falar com o Marco e a Duda, que fizeram a entrevista. Bem-vindos mais uma vez ao estúdio do Ciência ao Pé do Ouvido. Obrigado. Marco, não daria pra gente encerrar a temporada do Ciência ao Pé do Ouvido sem falar sobre a COP30, não é mesmo? É isso mesmo. É importante, falar sobre isso, principalmente porque é uma conferência, sediada aqui no Brasil, mas também temos uma posição meio delicada, porque a maior parte da floresta amazônica está em território brasileiro, que é um fator muito bom, mas também a gente tem uma parte com alto impacto ambiental, que conforme a Samara falou na entrevista, as queimadas e o desmatamento no país contribuem muito com o aquecimento global. Pois é, a COP30 então é o momento de tomar essas decisões, que podem mudar nosso futuro. Duda, como é que foi produzir esse episódio? Foi muito bom, foi muito legal conversar com a Samara. Foi bem esclarecedor, ela respondeu dúvidas que nem sabia que eu tinha, o que foi muito bom. E é também uma chance da gente escutar mais as vozes do sul global, dos povos originários, das comunidades tradicionais como os ribeirinhos. É isso então, vamos ouvir a entrevista do Marco e da Duda com a Samara. Samara, você poderia se apresentar e falar um pouco da sua área de pesquisa para nossos ouvintes? Claro. Olá a todos, Duda e Marco. Eu sou a Samara Carboni, eu sou professora então na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou professora lá na Engenharia Ambiental e Sanitária, que fica no Instituto de Ciências Agrárias. A gente está alocado lá no Campus Glória. Minha área de pesquisa já desde 2001, quando eu iniciei a iniciação científica, trabalho com a parte de qualidade do ar, poluentes da atmosfera, química da atmosfera. Então, essa tem sido a área de pesquisa que eu tenho vindo, desde então. Me apaixonei pela atmosfera, é o meu compartimento preferido, eu falo assim para os alunos. Então, fiquei sempre fazendo pesquisas nisso, em camada de ozônio, poluentes da atmosfera. Hoje eu trabalho muito com aerossóis, composição química e física de aerossóis e coisas desse tipo. Aí tem várias questões relacionadas, mudanças climáticas acabam entrando nisso, um pouco de climatologia, entre outras. E fora do currículo Lattes, quem que é Samara Carboni? Então, Samara é uma ambientalista fervorosa. Eu sou também vegana. Eu adoro andar de bicicleta. Eu gosto de cuidar de plantas. Tenho uma paixão, uma coisa que eu descobri recentemente, que foi dentro da UFO, que é a agroecologia. São as práticas agroflorestais, que eu gosto demais. Então, acho que eu sou uma pessoa bastante sonhadora também, mas sou bastante crítica. E é isso. Professora, para dar uma contextualizada no tema, você pode explicar o que são as mudanças climáticas e como elas interferem no nosso dia a dia? Mudanças climáticas é o que a gente chama de um conjunto de fenômenos, que acontecem, trazendo modificações e provocando principalmente o que a gente chama de eventos climáticos extremos, O que são esses eventos climáticos extremos? São quando a gente tem
alagamentos, enchentes mais pronunciadas, né? Quando nós temos secas mais fortes, secas mais intensas e com maior frequência. É quando nós temos ventos, chuvas torrenciais com maior intensidade e frequência. Tudo isso configura o que a gente chama de um cenário de eventos climáticos extremos. E dentro das mudanças climáticas que a gente vem observando, é a intensificação desses fenômenos. Então, as chuvas ficando mais fortes, a nossa Rondon aqui alagando aqui em Uberlândia com mais frequência. Também não só Rondon, outros locais onde a população mais carente mora, né? Que também alagam e não se fala muito pouco, na verdade, disso. Então, isso tem se intensificado ao longo dos anos, não só em função das mudanças climáticas. Aqui também, quando a gente pensa em efeitos urbanos, a gente tem que pensar que os efeitos de urbanização também são muito significativos. Ou seja, o planejamento, ou assim, o mau planejamento, muitas vezes, das cidades, né? Então, de canalizar rios, a falta de arborização, de áreas urbanas, esponjas que podem reter a água, tudo isso também contribui muito para esse efeito. Então, na verdade, assim, é um somatório das duas coisas que trazem todos esses efeitos que eu estou falando. Mas as mudanças climáticas são consequência, isso é importante deixar claro para os ouvintes, são consequência do aumento das emissões de gases de estufa para a atmosfera. Então, acho que esse é o ponto, né? Então, esses gases de estufa são presentes na atmosfera, naturalmente, mas a ação humana tem intensificado a emissão deles para a atmosfera. E essa intensificação é que tem provocado o que a gente chama de efeito estufa, e a intensificação do efeito estufa é o que a gente provoca as mudanças climáticas. E diante de todo esse quadro, a COP30, né, que o Brasil vai sediar agora em novembro, toma uma importância tremenda, né? Como você vê essa importância? Verdade, muito grande. O fato de ser no Brasil, né, então assim, acho que para o Brasil isso é excelente. A COP é vamos dizer, uma reunião, né? Então essa confederação é uma reunião, né, vamos dizer assim, das partes, onde as nações, todas as nações do planeta que são signatárias do Acordo de Paris vão vir participar. Depois a gente pode falar mais o que eles vão fazer, né, mas a importância disso é que, então, sendo no Brasil, aí tem uma questão primeiro. Primeiro é que esse ano é um ano de redefinição de metas. Então, o que significa? A cada 5 anos, então, todos os anos essas nações se unem, né, na COP. Existem outras COPs, né, conferências desse tipo, para discutir biodiversidade, outros assuntos. Essa é para discutir clima. Então, todos os anos eles se reúnem em algum local para falar de redução de gás estufa, medidas de adaptação e tal. Mas aí, a cada 5 anos, eles precisam redefinir as suas metas. Então, eles precisam dizer, olha, lá em 2020, nós íamos reduzir 43%. Agora, nós vamos reduzir X. 2025 é um ano de redefinição de metas. Isso é muito importante, porque então todos os países vão vir e vão trazer novas metas, e aí a gente espera que essas metas sejam mais ambiciosas. E qual é o papel do Brasil, qual a importância disso, né? Então, várias. Por exemplo, o Brasil, se quiser se colocar como um protagonista ambiental, como foi no passado, né? E teve, assim, uma queda aí, vamos se perder um pouco no caminho, mas acho que tem uma grande chance, uma oportunidade, eu acho, assim, absurda, da gente se recolocar nesse debate mesmo, liderando esse debate climático. O Brasil é visto como um país, muitas vezes erradamente, mas de forma errada, como um país muito sustentável, porque a gente tem a Amazônia, né? No Brasil não tem só a Amazônia, tem muitas outras coisas, né? A gente tem muitos outros biomas riquíssimos. O próprio Cerrado aqui, né? Exato. Sul, né? Também. E as pessoas às vezes pensam que a gente então é super conserva muito, que a gente é protetor, né? Existe muito esse conceito lá fora, né? Mas então eu acho a chance do Brasil se reafirmar com isso, nesse contexto, trazer essa discussão para cá, liderar essa discussão e levar essa discussão para onde realmente ela precisa ir, que é fazer metas mais ambiciosas. E eu acho que o Brasil está em posição de, como nós já antecipamos o que a gente apresentaria esse ano 2025, o Brasil se antecipou na COP do ano passado, no Azerbaijão, em Baku, e falou, essa será a nossa meta que nós vamos apresentar já no ano que vem, com a intenção de pressionar já os outros atores para virem com metas mais ambiciosas. Então, assim, a expectativa é que o Brasil ainda possa pressionar ainda mais, liderando pelo exemplo. Mas aí a gente não pode ter exploração na Foz do Amazonas de petróleo, não pode ter nada dessas coisas, porque senão é uma incoerência absoluta. É um mau exemplo. É um mau exemplo, porque não... Como assim? A gente está falando porque transição energética é um ponto-chave dentro de mudanças climáticas, né? Porque é a maior fonte emissora para a atmosfera de gás estufa são os combustíveis fósseis, a queima de combustíveis fósseis, né? 80% no planeta. Então, como é que o Brasil vai falar que abriu novos poços de petróleo na Amazônia, na Foz do Amazonas, né? Que é a nossa riqueza... Assim, é uma incoerência muito grande. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Tem várias questões aí passando por isso. Inclusive, nós temos uma PL, um projeto de lei da devastação, que está aí, que esperamos que não passe, né, no Congresso, porque isso aí vai abrir as portas para a exploração no Amazonas. Então, enfim, vamos torcer para que o Brasil consiga se colocar e
trazer um bom exemplo, vamos dizer assim, para os seus participantes, né? E nessas conferências, isso resulta em políticas públicas realmente assim, em nível nacional ou nível local, por exemplo? Sim. Isso pode resultar em políticas públicas também, né? Porque, veja, se o Brasil, as nações trazem redução de metas de remissão de gás de estufa, então como é que eles vão emitir? Vão ter que fazer um plano. E se eles vão fazer um plano, então vai ter que surgir políticas públicas. A gente já tem um plano nacional de mudanças climáticas, na verdade, né? Uma política para isso. Mas então tem que vir os detalhes, né? O quanto que a gente tem que reduzir, onde que nós vamos reduzir. Então o Brasil tem nas suas, a gente chama isso de NDCs, né? Que são as contribuições nacionalmente determinadas. Que é onde o Brasil, cada nação precisa dizer quanto que vai reduzir. Então o Brasil, por exemplo, disse que até 2035 vai reduzir 67% das suas emissões de gás de efeito estufa. Em relação a quê, né? Porque a gente tem que ter um parâmetro para comparar. Então vai reduzir 67% em relação às emissões do ano 2005. Então o Brasil já trouxe essa meta, né? Então, é isso, né? Vamos esperar que ela seja cumprida. Nós, ambientalistas, esperávamos, para fazer uma crítica, né? Esperávamos que isso viesse mais em torno de 80%. Por quê? Porque a ideia é que até 2050, todos os países alcancem o que a gente chama de neutralidade de emissões. Então, a gente precisa reduzir as emissões a praticamente quase zero para conseguir isso até 2050. Isso tudo, esse esforço todo para quê? Para que a temperatura aumento global, a média de temperatura global, fique abaixo de 2 graus Celsius. A ideia era 1,5 graus, mas isso já não tem como, né? Porque as pessoas que nos ouvem, se não estavam em Marte no início desse ano, sabem que o planeta já aqueceu 1,5 graus. Isso já é um resultado que saiu no início desse ano. A gente queria que até 2050 a gente não chegasse em 1,5 graus, nós já chegamos em 2024. Redução de 67%, indo até 2035, a gente acha que ainda é muito pouco para conseguir chegar a 100% de redução, vamos dizer assim, até 2050. Mas vamos lá, né? É o que temos. A gente ouve falar assim, 1,5 graus, 2 graus, parece pouco, né? Parece. Porque a gente vê a variação um dia, tá 20 e poucos graus, daqui a pouco cai para 15 graus. É pouco, é muito? Como você explica essa diferença de 1 grau e pouco, 2, para quem acha que é pouca coisa? Nossa, essa é uma pergunta muito importante, porque é exatamente isso, né? As pessoas têm essa impressão, nossa, mas pensa no dia de hoje, né? A variação em Uberlândia deve variar de manhã de uns 20 graus até uns 30 durante a tarde, né? Então tem uma variação, uma amplitude grande. Eu tô pensando, não, mas isso não faz nenhum efeito em mim, né? Na verdade faz, porque olha só, na verdade os primeiros efeitos a gente pensar em, por exemplo, vamos começar a falar de corais nos oceanos, lá longe da gente. Mas os corais dos oceanos, 1 grau de aumento de temperatura média dos oceanos já é suficiente para promover aquele efeito que a gente chama de embranquecimento ou branqueamento dos corais. Porque os corais, eles são a fonte de toda a vida dos oceanos. Porque neles eles têm fontes de nutrientes, eles fazem umas ligações. Aí eu não sou bióloga, não vou saber, talvez eu não explique o termo exatamente correto, né? Mas eu sei que eles fazem uma simbiose com algas e outros organismos, e aí eles servem como alimento para a cadeia do zooplâncton do oceano, que então é toda a base de alimentação. Os corais também são berços de alimentação, são berços de procriação de muitos animais. Não é só aquela beleza da imagem colorida, não. Não é só aquela beleza. E aquela beleza some. Inclusive, um detalhe, fazendo um parênteses, na COP de, acho que foi 2 anos atrás, que foi no Egito, as pessoas que foram para a COP, né, foram tudo felizes porque era perto do mar ali, e eles queriam ir visitar os corais. A decepção deles foi que nos dias de passeio, eles foram fazer mergulho para visitar os corais, e os corais são todos brancos. Então, isso tem impactos, né, porque, veja, o oceano, toda a água do nosso planeta está nos oceanos. Se aqui onde nós estamos a gente tem rios, esses rios não vêm aqui onde nós estamos no Brasil de geleiras, né? E mesmo se viessem, as geleiras têm relação, elas precisam receber água dos oceanos que evapora, condensa e cai em outros lugares na forma de chuva. Então, veja que tá assim, é importante que as pessoas tenham essa noção de que está tudo interligado no nosso planeta. Então, esse 1,5 graus é muita coisa. E aí, 1,5 graus também, a gente pode pensar que quando aumenta 1,5 graus a temperatura da superfície do planeta, toda a água que está na superfície, né, dos oceanos principalmente, então eu vou ter uma evaporação maior de água e uma quantidade maior de água presente na atmosfera. Essa quantidade maior de água, de vapor da água na atmosfera, implica eu ter mais energia disponível na atmosfera. E aí o que a natureza faz quando ela tem muita energia disponível? Ela sempre busca o equilíbrio. E de que forma que ela busca o equilíbrio? Tempestades mais severas, ciclones extratropicais e tropicais mais severos. O próprio calor e o frio também, né? Exato, são os eventos climáticos extremos. Então, esse 1,5 graus não é pouca coisa. E ele foi definido no Acordo de Paris, que a gente gostaria de ficar até 2050, chegar no ano de 2050, com menos de 1 grau Celsius, né, no máximo, um aumento médio de 1,5 graus, pensando nessa segurança desses ecossistemas.
não só dos humanos, mas a todos os animais, pensando em todas as plantas, protozoários, enfim, tudo, né? Todos os reinos. Como se fosse um organismo. No nosso organismo também, quando uma febre de 40 graus é diferente de uma febre de 38 graus, ou de 39 para 37 graus. Perfeito, né? Exatamente, exatamente. E voltando um pouco para as políticas públicas, quais são os maiores traves políticos que a gente encontra hoje no avanço das metas climáticas globais? Olha, cada país tem as suas particularidades. Depende muito do tipo de emissão de cada país. Então, por exemplo, no caso do Brasil, a nossa situação no brasileira, em termos de emissões, é muito diferente da situação global, se a gente pensar dos países mais industrializados e os países mais desenvolvidos. Pensar China, Estados Unidos, Alemanha, França, né? Compara o Brasil com esses. Por quê? Porque aqueles países, a principal fonte emissora desses países são queima de combustíveis fósseis. Então, eles queimam, eles usam muito carvão, estamos falando de diesel, estamos falando de gasolina. Eles usam muito esses combustíveis e gás, também natural, né? Para produzir energia para as funções, enfim, desempenhar as funções econômicas e que são necessárias. No caso do Brasil, a nossa maior fonte de emissão de gás estufa são as queimadas, que na verdade é o setor que a gente chama de mudança do uso da terra, que são basicamente representados principalmente mais de 80% pelas queimadas. Por quê? Porque primeiro tu desmata, derruba a floresta e depois tu queima. Por meio dessa queima, tu tem a emissão aí de vários gases para a atmosfera, que são gases estufa entre eles. Tá? Então, essa é a situação do Brasil. Então, qual que é o entrave no caso do Brasil? No caso do Brasil, a gente precisaria, então, acabar com as queimadas. Para mim, eu falo uma questão pessoal, né? Penso, qual que é a dificuldade de parar as queimadas no dia de amanhã? Se a gente tivesse vontade política, quisesse, no meu entendimento, seria algo mais simples, não mais fácil, mas mais simples, do que quando pensa que países que têm uma matriz energética inteira, à base de carvão e de outros óleos, derivados do petróleo, como é que eles vão mudar a matriz inteira da noite para o dia? Não tem como, mas a gente não consegue parar as queimadas da noite para o dia. A gente poderia, se quisesse. Então, aí tem várias questões. O Brasil fez muitos avanços lá nos anos 2000, principalmente com a entrada da Marina no governo, Lula, né, no Lula 1 e Lula 2, acho principalmente, usando dados, informações satélite, tempo real, então eles conseguiam, quase tempo real, né, eles conseguiam ver onde que está começando a desmatar, mandava uma equipe para lá para ir atrás disso. Então, isso fez o Brasil caiu no desmatamento, assim, absurdamente, diminuiu muito, né? Mas aí a gente estagnou. E agora está difícil de sair desse patamar que a gente ficou. A gente ainda tem em torno de 45% das nossas emissões ainda são devido a esse setor de mudança do uso da terra. Precisa de mais brigadistas, precisa de mais reforço, o IBAMA precisa desses órgãos ambientais, né? Pensando no Instituto Chico Mendes, o IBAMA, precisam de fortalecimento, precisam de pessoal, precisam de equipamentos, precisa de todo um apoio político, precisa de educação ambiental, porque a gente vive num município, por exemplo, que as pessoas agora começam a limpar os seus terrenos por uso do fogo. E a supressão de vegetação, muitas vezes, quer construir um novo condomínio fechado lá não sei onde. Então vão lá e eles ganham uma licença de supressão da vegetação, né, que é um desmatamento legalizado, vamos dizer assim, né, em palavras simples. Eles ganham esse direito, eles vão lá e queimam. Não sei quem queimou. Aparece queimado, né? Assim, não é eles vão lá e queimam, aparece queimado. E aí, mas quem é que foi? Ninguém sabe quem é que foi. Então, né, acho que no Brasil, esses são os principais entraves. Pensando mundialmente, aí é a questão dos combustíveis fósseis, aí é a transição energética. Esse é o ponto principal. Por isso que se fala tanto em transição energética. E como é que se monitora essa emissão de gases? É um desafio fazer esse trabalho, não? Sim, como que é feito? Sim. Poderia falar de duas abordagens, assim. Quando a gente fala de gás estufa, a gente está falando de CO2, né? As pessoas devem estar familiarizadas com alguns desses termos, né? Com gás metano, N2O, são alguns gases que são gás estufa. Esses gases, eles têm um tempo de vida muito grande na atmosfera. O que é isso? Nós estamos falando de gases que duram, por exemplo, o CO2, que é o mais longo deles, pode durar até 200 anos na atmosfera. Então, o óxido nitroso, que é um gás que é muito proveniente da agricultura, né? Quando se usa adição de fertilizantes no solo, os micro-organismos lá no solo acabam produzindo mais óxido nitroso, esse gás, e manda mais para a atmosfera. Ele tem um tempo de 90 anos de vida. Então, uma coisa que dura 90 anos na atmosfera, ela consegue percorrer distâncias muito longas. O N2O, o CO2 que o Uberlândia emite, não fica só em Uberlândia. Ele vai para o planeta e ele vai se distribuir homogeneamente, mais ou menos de forma homogênea em torno do planeta. Então, existem um local específico que é Mauna Loa, que fica no meio, não é bem no meio, mas é no Pacífico, no Oceano Pacífico, que fica bastante isolado, não tem ações humanas próximas para interferir nessas medidas, e ele está em torno de 50 anos fazendo medidas lá. Então, ele mede as concentrações dia a dia. Na verdade, ele está medindo toda hora, mas se a gente quiser entrar no site da NOAA,
Só procurar na internet, né, concentrações de CO2, NOAA diárias. Vai aparecer lá, tu consegue ver dia a dia essas concentrações. Então lá, a gente chama de concentração de fundo do planeta. Então tudo que aumenta, se o planeta aumentando como um todo, aumenta o fundo junto. Então é isso que a gente está observando. E o que a gente observa? Que ao longo desses últimos 50 anos, essa curva ela só aumenta ao longo dos anos. Ou seja, a abundância desses gases na atmosfera aumenta. Mas esse é um caso bastante extremo, né? Enfim, lá de Mauna Loa, mas dá pra gente usar como indicativo global? Dá. E é o que a gente usa. Se eu fizer medidas aqui em Uberlândia, por exemplo, no interior de Uberlândia, saindo da cidade, na cidade a gente vai ter influência da emissão veicular, das indústrias, que também vão contribuir para essas emissões, né? Mas se eu fosse medir no interior aqui de Uberlândia, por exemplo, do interior do estado de Minas Gerais, de forma geral, a concentração de CO2 não seria muito diferente do que está sendo medido lá. Salvo as variações de verão, inverno e verão, que as plantas têm uma oscilação, então um período que elas produzem, período que elas emitem mais, né? Mas não é muito diferente, então por isso dá para usar isso como uma concentração de referência. No entanto, onde que a gente tem medidas? Aqui na região nós não temos. Como que a gente mede isso? A gente precisa de equipamentos, né? E esse é um dos entraves. Então, os equipamentos costumam ser caros. A gente está falando da ordem de equipamentos de referência, que a gente tem certeza que são calibrados, que funcionam, custam da ordem de $50 mil, $100 mil, entendeu? Então, são equipamentos caros para manter, né? Então, na região aqui a gente não tem. Na verdade, eu não sei se em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, por exemplo, se a gente tem medidas contínuas desse tipo. Eu sei que no estado de São Paulo existem algumas iniciativas, um projeto na USP, que é onde eles fazem medidas desses gases. Então, tu tem que ter o equipamento, basicamente, para fazer essas medidas. Você estuda aerossóis atmosféricos. Como que você explica de forma simples como esses elementos impactam o clima e quais são as suas principais fontes? Certo. Então, eu vou explicar para as pessoas o que são aerossóis, né? Aerossóis são partículas que podem ser sólidas ou líquidas e estão suspensas na atmosfera. E elas são muito pequenininhas. Para a gente dar uma ideia, uma noção de tamanho, assim, para as pessoas, se a gente pegar um fio de cabelo humano e a gente dividir ele 10 vezes ou 100 vezes, até 100 vezes, essa é a ordem de tamanho. A gente dividir, eu digo, termos do diâmetro do nosso fio de cabelo. Dividir 10 vezes é desse tamanho que nós estamos falando. São partículas desse tamanho, sólidas e líquidas, que estão na atmosfera. Da onde que elas vêm? Emissão veicular, emissão das indústrias, elas podem ser suspensão de poeira do solo, simplesmente. Elas vêm muito de queimadas. E são algumas das principais fontes emissoras, principalmente no ambiente urbano. As plantas, elas não são emissoras diretamente de aerossóis, mas elas emitem gases que vão levar à formação de aerossóis. Então, veja que tem fontes naturais e tem fontes antropogênicas ou de ação humana. Os aerossóis, tem uma coisa muito interessante com relação a eles. Dependendo da composição química, porque nós estamos falando de uma substância, então, né, de uma partícula, que dentro dela pode ter centenas a milhares de moléculas dentro dela. Então, por exemplo, dependendo da composição química, ela pode absorver radiação solar ou ela pode espalhar mais radiação solar. Ela pode fazer as duas coisas também. Então, quais que são os efeitos climáticos disso? Então, se a gente tem uma camada de poluição com aerossóis na nossa atmosfera, se eu tenho aerossóis, dependendo do tipo de aerossóis, quando o sol chega, menos radiação solar vai chegar no nosso solo, porque antes disso eles entraram em contato com os aerossóis que refletiram esses aerossóis de volta para o espaço. Então, eles têm um efeito de resfriamento do clima. Então, eles são coisas boas. Eu sabia que ia vir isso. Não exatamente. Pode ser, mas não exatamente. Já explico por quê. E esses aerossóis, mas eles também podem, dependendo da composição química, eles também podem absorver mais radiação solar, promovendo um aquecimento da atmosfera. Por que eles não são necessariamente bons? De imediato, sim, eles podem reduzir a quantidade de radiação que chega aqui e, portanto, eles podem resfriar o planeta, o que seria bom para a gente pensar em termos de já aumentamos 1,5 graus, né? Então, eles poderiam ajudar e eles ajudam. Se não fosse a presença deles, a gente teria 0,8 graus Celsius a mais, em média, do que nós temos agora. Ou seja, na real, o planeta aqueceu em torno de 2,1 graus. Mas quando tu tira o efeito dos aerossóis, então a gente aqueceu só 1,5 graus. Mas por que isso não é bom? Porque os aerossóis, quando a gente inala eles têm efeitos na saúde. Em concentração bem baixinha, eles são excelentes, são maravilhosos, porque eles são muito importantes, inclusive, para a formação de nuvens na atmosfera. Mas quando a concentração deles é muito grande, o que começa a acontecer é que a gente está respirando, junto com o oxigênio e com o ar, né, que a gente está respirando, essas partículas entram no nosso organismo. Então, elas entram nas nossas vias aéreas superiores e elas começam a provocar inflamações na nossa mucosa, no nosso nariz. Quanto menor essas partículas forem, mais profundamente elas vão no nosso sistema respiratório. Então, eles podem chegar lá embaixo dos pulmões, nos alvéolos,
e chegando nos alvéolos, eles são transmitidos para a corrente sanguínea. Então, esses compostos químicos são transferidos para o nosso organismo. E o que tem nesses compostos químicos? Pode ter metais pesados, chumbo, pode ter mercúrio, pode ter cádmio. Exatamente. Sim, então são os poluentes, né? Ele vira um poluente, exatamente. Cidades, né? Exatamente. As áreas urbanas. Em alguns locais, assim, nós não temos dados para cá, né, para o Brasil, mas em alguns lugares na China, por exemplo, a presença de grandes concentrações desses aerossóis na atmosfera faz com que a radiação diminua tanto na superfície que chega a interferir na produtividade agrícola. Porque a plantinha precisa receber sol, radiação solar, para poder fazer a fotossíntese e crescer, né? E se desenvolver. Então, aí, assim, queda de produtividade em função da alta poluição do ar, em algumas épocas do ano. Samara, você pode explicar pra gente também o que são os gases de efeito estufa e como eles impactam no meio ambiente e também nas questões climáticas? Os gases de efeito estufa, então, eles são CO2, né, o N2O, metano, tem também o ozônio, que é um gás importante. O que são gases estufa? Basicamente são gases, são compostos que estão presentes na atmosfera, tá? Eles são muito pequenos, como eu estava falando dos aerossóis antes, então quando a gente fala dessas moléculas que a gente está falando agora de CO2, de N2O, são ainda menores. Eles são ainda 1000 vezes menor. Então, pode ser 10.000 vezes menor. Então, porque tudo que é pequeno, que a gente não enxerga, a gente acha que é tudo pequeno, né? Mas uma coisa que é 10.000 vezes menor que a outra, ela é muito menor que a outra. E isso é o caso dos gases. Mas não são todos os gases que estão presentes na nossa atmosfera que são gases estufa. Os gases estufa são alguns gases, que são esses que a gente acabou de falar, que vão interagir com a radiação infravermelha, que vem da Terra. Né? A Terra recebe radiação do Sol, ela se aquece, ela tem, enfim, um núcleo quente, né? Então ela emite radiação, que a gente chama de raios infravermelhos. E aí eles interagem com essa radiação. Então a radiação chega da superfície, ela reflete de volta para a atmosfera, e esses gases interagem com ela e reemitem essa radiação de volta para a atmosfera na forma de calor. Então eles aquecem a nossa atmosfera. São gases que conseguem fazer isso. Não são todos os gases na atmosfera que fazem isso, na verdade são pouquíssimos, mas eles são muito importantes. E é importante dizer também que sem esses gases, a vida no nosso planeta não seria como ela é hoje. Então eles são muito importantes. Se a gente não tivesse gás estufa na atmosfera, a temperatura média do nosso planeta seria algo em torno de menos 18, menos 15 graus Celsius. Que seria bem frio, né? E qual que é a temperatura hoje média? Né? Em torno de 15 graus Celsius, 15, 18, temperatura média, mais, né? Positivo. Então veja, esses 30 graus de diferença é em função dos gases estufa. Tem um gás estufa também muito importante que a gente nunca fala, e é o mais importante deles, que é o vapor d'água. O vapor d'água é um gás estufa. E ele é muito importante para manter a temperatura do nosso planeta. O problema não é esse, o problema é o aumento deles, a exacerbação, a intensificação desses gases na atmosfera, que é isso aí provoca os problemas. Mas a presença deles é muito importante, em baixas concentrações, ou concentrações naturais, vamos dizer assim. A gente vê muito frequentemente o embate dos ambientalistas com os agricultores, né, principalmente do agronegócio. Como que fica as consequências do aquecimento global para uma área da economia como a agricultura? São cruciais, né? Então, pensar em termos de mudanças climáticas, né? Para cada região isso pode variar um pouco, mas assim, a gente teve um episódio ano passado, né? Que foi um ano de El Niño intenso, no Rio Grande do Sul, e a gente viu que os produtores de arroz perderam tudo, em função da intensificação das chuvas. Da mesma forma, a gente pode ter, o que a gente começa a observar aqui no Triângulo Mineiro, é que provavelmente o que parece se estabelecer é que a nossa estação, porque a gente tem basicamente duas estações aqui, né? Que é uma estação seca e estação chuvosa, né? Uma estação que chove muito, que vai ali de novembro, né? Até mais ou menos março. E depois uma estação mais seca ali, mais concentrada de maio até setembro, né? No final de outubro as chuvas já começam a voltar. O que a gente tem observado é que provavelmente, que tem se mostrado é que essa estação seca tem ficado um pouco mais prolongada, em detrimento da estação chuvosa que tem ficado um pouco mais curta. No entanto, a quantidade de chuva total que cai na estação chuvosa não tem mudado. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que está caindo mais chuva num período menor. Isso, para quem trabalha com safras, para produtividade agrícola, né, é uma grande questão, porque o agricultor precisa saber quando ele começa a plantar. E aí vai estar mais longo ou vai estar mais curto? E se chover mais forte, essa chuva mais forte, tem vários impactos também, desde a germinação lá das sementes, o impacto que isso provoca no solo, né, erosão, pode provocar erosão. Estações secas mais prolongadas pode levar a necessidade de mais, por exemplo, dependendo da cultura, né? Pode levar a necessidade de uso de mais pesticidas, por exemplo. Então, tudo isso são consequências, sem falar na questão da água. Porque a agricultura não vive e não acontece sem água, né?
E aí, como é que ficam os nossos estoques de água aqui na caixa d'água, né, do Brasil, que a gente fala, né, que é o Cerrado, berço de vários rios importantes. Então, a gente tem um estoque muito bom de grande de água, mas se não chover o suficiente para recarregar, ou se estiverem usando mais água do que chega chovendo, aí começa a secar, o que a gente tem observado. Tem alguns estudos mostrando que a quantidade de água no subsolo tem diminuído em função do uso exacerbado, assim, sem planejamento muitas vezes e também de forma intensificada, né? O uso desses pivôs, por exemplo, para irrigação, que usam aí uma quantidade absurda de água quando vai fazer o processo de irrigação mesmo dessas culturas. O setor agropecuário será um dos primeiros impactados. E é por isso que eles têm que ser o primeiro na fila, né, levantando o braço assim, olha, não, nós queremos ajudar e queremos conter os efeitos das mudanças climáticas, né? Porque eles serão o primeiro na fila, porque a água vai impactar eles diretamente. Eles tinham que ser aliados do Greenpeace, por exemplo. Exatamente, exatamente. E aí também, assim, só para finalizar nessa questão, né, assim, acho que é importante pontuar a diferença entre o pequeno produtor e o grande produtor. Porque quem vai sofrer primeiro nessa história? Vai ser o pequeno produtor, porque a nascente dele vai secar antes, muito provavelmente. Se tiver desmatamento, enfim, aí tem várias questões, mas o impacto vai ser muito diferente. O grande produtor consegue segurar um impacto climático talvez por mais tempo. Para o pequeno produtor, isso vem antes. E nas cidades, assim, que ações locais deveriam ser feitas para combater o impacto dessas mudanças climáticas? Tem um sistema uma plataforma que chama SEG, que é um sistema de estimativas de emissões de gás estufa, que faz uma estimativa da emissão, da quantidade de gases efeito estufa para cada município do Brasil. Então é possível acessar, né, as pessoas que estão nos ouvindo que quiserem olhar para o seu município, vamos dizer assim, uma informação, não são dados medidos diretamente desses gases, mas eles fazem estimativas com base no consumo das pessoas, consumo de combustíveis, na população, quantidade de eletricidade que é utilizada, essas coisas, né, eles fazem umas estimativas. Então, depende, cada município tem uma demanda diferente. Por exemplo, se a gente for para estados, cidades mais para o norte do país, ali pegando Pará, Maranhão, principalmente Mato Grosso, onde a fronteira agropecuária tem se expandido e, portanto, a gente tem tido muita queimada e muita supressão de vegetação, nesses locais, então, a principal fonte emissora são as queimadas. Então, nesses locais, precisa-se olhar, primeiro, se essas concessões aí de licenciamentos e, né, está tudo acontecendo dentro da lei, e eu preciso incentivar essas práticas. E quando a gente vem para lugares mais como, por exemplo, né, Triângulo Mineiro, São Paulo, Minas Gerais de forma geral, é que Minas é enorme, né, e tem muitas realidades. Mas aí a gente já vê que a situação é um pouco diferente. Nossa principal fonte emissora já é fontes base de energia. O que é isso? O que é energia? É principalmente o setor de transportes. Por que isso é importante olhar para essas emissões? Porque aquela que for a principal é onde tu tem que investir. Então, como no nosso caso, né, onde for as emissões mais altas forem a questão de transporte, então a gente está falando de uso de diesel, queima de gasolina, principalmente, né, de etanol, mas principalmente e querosene, né, em menor quantidade. Então, precisa pensar em políticas públicas para isso. O que poderia ser feito? Eletrificação de frota de ônibus, eu acho que é uma coisa assim, urbana, imprescindível. Eu acho que é a primeira coisa, exatamente, porque a gente precisa incentivar as pessoas a usar o transporte coletivo público. Transporte público. O uso do transporte coletivo precisa, então, de incentivos. Acho que isso é uma reclamação na maioria dos municípios, assim, de médio e grande porte, né? Que os ônibus ou o sistema de transporte não dá conta, né? A gente sempre tem aqueles ônibus lotados. Então, isso não incentiva as pessoas a também usar esse tipo de transporte. O que a gente quer é tirar carros individuais da rua. Ok. Não é que não adianta nada, mas, assim, a melhor medida não é simplesmente eletrificar a frota de veículos a passeio, veículos automóveis. O ideal é a gente eletrificar os transportes coletivos e ter mais opções de transporte coletivo para as pessoas poderem usar. Isso diminui drasticamente as emissões com transporte, que é uma das questões mais importantes. E a outra é o setor agropecuário. Aí, eu acho que é um setor que a gente precisa repensar muito o que a gente quer produzir e o que a gente quer desse setor. Porque, veja, essa produção de monocultura, que é como acontece em maior parte dos lugares, né? Pelo menos em muitas regiões, a gente vê esse plantio de soja ou de milho, uma área extensa, né? Uma área extensa, exatamente. Isso provoca a degradação dos solos, né? Isso consome uma quantidade absurda de água, isso exige uso de fertilizantes, uso de pesticidas, contamina lençóis freáticos, contamina os moradores porque eles precisam pulverizar esses venenos, então os moradores em torno são infectados, né? Ou sofrem consequência a curto, médio e longo prazo.
E a gente tem práticas, por exemplo, dentro da agroecologia, dentro da agrofloresta, que não exige nenhum tipo de insumo químico desse tipo, que é tudo tratado, como isso é possível? Por meio da biodiversidade. Então, se tu faz um ambiente mais biodiverso, onde tu traz mais espécies, combina talvez com gado, combina com plantio de árvores de grande porte para poda, e ter matéria orgânica, com frutíferas, né? Quanto mais biodiversidade tiver no ambiente, melhora para aquele ambiente a sobrevivência mesmo dele, o que a gente chama de resiliência, né? Ele vai ser mais resiliente. Então, eu acho que a solução, o sistema agropecuário tem que passar por algum tipo de revisão, até porque esse sistema não produz comida para nós, né? Essa monocultura. Então, produz alimento para animais de outros países. Então, acho que tem muitas questões que poderiam ser feitas e abordadas aí dentro. Samara, para você, como o Brasil, sendo um país mega diverso e que deveria ter uma grande responsabilidade ambiental, deveria se posicionar nas negociações da COP30? Então, acho que tu já deu parte da resposta, né, na pergunta, que é justamente, a gente é esse país gigantesco, então nós temos uma importância grande, nós já tivemos um protagonismo muito grande no passado e acho que podemos resgatar esse protagonismo. Então, eu acho que a gente pode liderar pelo exemplo. A gente tem iniciativas muito boas no Brasil. Nós temos o etanol tem várias questões, né, inclusive uma delas é a produção, é uma monocultura também, né. Eu acho que o etanol pode ser uma transição. Eu vejo o etanol como uma forma de transição, não como algo permanente para ficar. Mas essa é a forma como eu acho que deveria ser visto. Porque, em função das questões relacionadas ao plantio de uma monocultura como a cana. É uma solução transitória. Acho que a gente tem um potencial incrível dentro de pensar nos nossos biomas, né? A gente falou antes do Cerrado, né? A gente falou da floresta amazônica, da Mata Atlântica, dos pampas. Se a gente pensar nesses biomas, a riqueza que eles trazem, a gente poderia ter um incentivo de uma bioeconomia aí dentro. Um incentivo de uso, extração, utilizando as pessoas locais, os seus conhecimentos, migrando também usando uma transição energética, né? Por meio desses processos de bioeconomia. Então, eu acho que a gente poderia dar todos esses exemplos nessa COP, por exemplo. Mas a pergunta que fica é se a gente vai fazer isso. Se a gente vai conseguir fazer isso, porque tudo vai depender dos desdobramentos dessas questões aí, por exemplo, esse PL do desmatamento, da devastação, que é acho que é 2159, né, de 2021. Como que isso vai se dobrar? Como que vai ficar essa questão da exploração na Foz do Amazonas? Se a gente vai... Assim, a gente fala muito sobre transição energética, mas assim, faz muito pouco. O Brasil acho que tem falado muito e não tem feito, talvez... Claro que a gente precisa também de uma continuidade de governos que levam as políticas adiante. Porque um governo encerra o que o outro fez, e essa troca a cada 4 anos que um quer acabar com o que o outro fez, é um negócio que o Brasil só perde, né? Então a gente não consegue avançar muito nessas pautas, né? Mas eu acho que o Brasil, tem todas as condições para liderar essa agenda ambiental aí. Com a posse do novo governo americano, foi um balde de água fria para os ambientalistas, principalmente, né? Com certeza. Como que você vê nessa conjuntura atual que seria um avanço com essa realidade atual? O que seria um avanço? Tá bem otimista. Olha, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, né? É a segunda vez que eles fazem isso, na verdade. Porque a primeira foi quando o Donald Trump foi presidente, acho que foi em 2017, que ele tirou os Estados Unidos também do Acordo de Paris, né? Na época, eu me lembro que a Angela Merkel era a primeira ministra da Alemanha, ela disse, nós vamos aumentar nossas metas para tentar compensar o esforço aí dos Estados Unidos, que agora tá fora. Eu, assim, sou livre para sonhar o quanto eu quiser, né? Então, a minha expectativa é que isso aconteça, tenha uma discussão desse tipo nessa COP. Que os países, olha, porque um ator muito importante, um dos maiores emissores históricos do planeta de gases de estufa, é os Estados Unidos, está fora, tirou os Estados Unidos de novo desse jogo, pelo menos pelos próximos anos, né? 2, 3 anos, se elegeu ano passado, né? Acho que mais 2 anos, não lembro se é 4 ou 5 anos lá que eles fazem a eleição, mas, enfim, por mais alguns anos, pelo menos, né? Então, a gente precisaria compensar essa redução, essa falta de redução, vamos dizer assim, né? Porque as emissões deles não vão ser reduzidas de outra forma. Então, seria interessante acontecer uma discussão nesse sentido, né? De intensificar, que os países intensifiquem as suas metas. Independente disso, né? Olhando assim um pouco, lado talvez um pouco otimista, alguns estados dentro dos Estados Unidos, como é o caso da Califórnia, têm demonstrado, na última vez que os Estados Unidos tirou, né, o país saiu do Acordo de Paris,
eles disseram, olha, apesar do país ter saído fora, a gente vai continuar com as nossas metas. Então, há iniciativas de estados independentes, porque lá os estados têm bastante autonomia, né? Então, talvez isso, acho que pode ser bem importante, alguns desses estados se pronunciarem nesse sentido. Você acha que a gente ainda tem tempo para tentar reverter a situação de mudanças climáticas? Olha, eu acho que tem, mas a gente precisa trabalhar para isso. Tem muito trabalho a ser feito. Esse trabalho não começa agora, né? Ele já começou nas outras COPs, as discussões, mas a gente tem muitos atores aí que precisam ser convencidos ainda, sabe? Aproveitar a tua pergunta para falar um pouco sobre a questão da COP, né? Uma coisa que a gente tem criticado muito, porque assim, a COP as nações vêm, né, para tratar da redução dos gases de efeito estufa e ações de adaptação, e junto com eles, então, todos os atores que são envolvidos e que dependem disso participam, o que é o caso da sociedade civil, o que é o caso do setor privado, por exemplo, todos eles são atingidos de alguma forma ou precisam promover isso de alguma forma, então é justo que eles sejam envolvidos nessa discussão, né? A sociedade civil, muito importante. E uma coisa que a gente observar nas últimas COPs, a gente brinca assim com a palavra, né, que a COP tem sido cooptada por essas empresas, por esse setor privado. Por quê? Esse setor privado, eles estão usando de duas formas a participação nessas conferências, que são uma por meio do que a gente chama de greenwash, que do inglês seria uma lavagem cerebral verde, que é assim, é se promover, se mostrar super verde, ecológico, sustentável, maravilhoso, quando na verdade as suas práticas não dizem exatamente isso. Puro marketing. Puro marketing, exatamente, em outras palavras. Então eles têm financiado muito os eventos, e a questão do financiamento aí levanta uma grande pergunta, né? Porque assim, é aquela história, né? Quem paga a banda escolhe a música que vai tocar. Então, se eles estão financiando muito esses eventos, é porque eles vão cobrar coisas também. E estão cobrando. Essa é a segunda questão. Então, a gente observa que eles têm travado as pautas, as discussões das pautas. Quem é o principal setor lobby interessado nisso? O setor do lobby de combustíveis fósseis. É Shell, ExxonMobil, todas essas companhias grandes aí que estão envolvidas nesse lobby muito forte. Pra você ter uma noção, na última COP que foi, né, do Azerbaijão, acho que foram em torno de 50 mil pessoas que participaram dessa COP. Em torno de 1.700, foi o maior número que a gente já teve, né, assim, proporcionalmente, né, ao número total de participantes, de lobistas da área de combustíveis fósseis. Essas pessoas estão lá, muitas vezes ocupando vagas de sociedade civil, de gente dos povos, das comunidades, do movimento negro, do movimento indígena, dos povos tradicionais, do movimento feminista, que tinham que estar lá dentro discutindo e falando quais são as suas necessidades, porque essas pessoas são as pessoas que precisam ser ouvidas. E eles estão lá travando as pautas e não deixando a negociação avançar. E na última COP, por exemplo, a gente não conseguiu a redação de um texto final que dissesse, olha, vamos banir. A palavra banir foi banida do texto final por influência dessas corporações. Isso é uma questão que a gente precisa ficar muito atento. E eu espero, né, que a sociedade civil, existe uma grande expectativa para a COP do Brasil, porque a representatividade dos movimentos socioambientais do Brasil é muito grande, comparado com outros países. Só para vocês terem uma ideia, ano passado no Azerbaijão, foi em função da série de repressão dos direitos humanos que eles têm no país, não pôde ter manifestação, né, a favor do clima. Então a sociedade civil não pôde se manifestar, então eles fizeram uma manifestação silenciosa. Eles levaram cartazes com a boca fechada, não podia falar nada, só mostrando os cartazes. Imagina, isso é um absurdo. E isso no Brasil, então já é esperado que seja assim uma explosão de movimentos sociais participando e trazendo vozes. Então essa é uma grande expectativa que vem para essa COP. E que essas vozes consigam superar as vozes desse grande capital interessado, desse grande lobby interessado nessas negociações. Em fazer com que a questão dos combustíveis fósseis não seja banida de forma tão rápida, vamos dizer assim. Muito obrigada, Samara, pela presença. Foi um prazer te ter aqui no Ciência ao Pé do Ouvido. Obrigada a vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Marco e Duda, pela entrevista, e diversos temas citados nessa entrevista já foram abordados aqui, então convidamos vocês a ouvirem os outros episódios também. Sim, são os episódios 14 sobre a ameaça dos oceanos, 43 sobre meio ambiente sustentável, 49 sobre os efeitos das substâncias tóxicas nos organismos vivos, 82 sobre proteção do meio ambiente, 88 sobre os ODS, 109 sobre transição energética
e uma série especial entre os episódios 28 e 31 sobre mudanças climáticas. Como nós falamos no início do programa, esse é o último episódio da 6ª temporada do Ciência ao Pé do Ouvido. Jelly, vamos explicar para os nossos ouvintes por que o encerramento da temporada foi antecipado? Túlio, como a gente sabe, é por falta de recursos financeiros que levou à redução da equipe. Vou explicar. As universidades vêm sofrendo cortes sucessivos desde a implementação da PEC 95 de 2016, a PEC do teto de gastos. Já passou quase uma década e o orçamento não foi devidamente recomposto. Para a gente ter uma ideia, o valor do orçamento da UFO na Lei Orçamentária Anual, a LOA, do ano de 2016, foi de mais de 158 milhões de reais, o que hoje, incluindo a inflação do período, equivaleria a mais de 236 milhões. Mas na LOA de 2025, aprovada pelo Congresso Nacional em março, o orçamento destinado à universidade foi de 137 milhões, menos do que 9 anos atrás. Então, repetindo, 2016, 158 milhões, 2025, 137 milhões. E a UFO tem uma dívida acumulada de mais de 27 milhões de reais que a gestão superior está buscando diminuir. Entre as medidas tomadas estão as reduções em 25% dos contratos que levaram a demissões de funcionários terceirizados. Eu sou jornalista terceirizado. Não fui demitido, mas fui remanejado para outra equipe dentro da comunicação. O mesmo aconteceu com o Euler Reis, que faz nossa captação de áudio, e está indo para outro setor. Eu sou jornalista concursada, mas sabiam que há mais de 2 décadas o governo federal vem extinguindo cargos com a finalidade de enxugar a estrutura? O último concurso para jornalista que aconteceu na UFO foi o meu, e eu tomei posse em 2013. A divisão de divulgação científica da UFO, que produz o Ciência ao Pé do Ouvido, é apoiada pela FAPEMIG, mas os recursos do projeto que aprovamos por 3 anos são específicos para compra de equipamentos e pagamento da bolsa da nossa intérprete de Libras. E o período do projeto está quase terminando. Por isso, nós nos reunimos e decidimos quais atividades precisariam ser reduzidas enquanto a situação orçamentária for essa, de contingenciamento. Assim como outros setores da universidade também tiveram que fazer, por exemplo, as bibliotecas que passaram a fechar mais cedo. A tradução em Libras dos episódios passados continuam e outras produções de divulgação científica da UFO também. Então, sigam acompanhando o portal comunica.ufo.br, onde temos a editoria Comunica Ciência e os perfis da UFO nas redes sociais. Lá também vamos noticiar quando a 7ª temporada do Ciência ao Pé do Ouvido será lançada. Nosso podcast não acabou. Isso mesmo. Nós agora vamos pensar que formato será possível com a estrutura que temos. E é claro, tem a luta que é de todos nós em defesa da ciência e da educação. Eu mesma, juntamente com o Sintete e outros sindicatos dos técnicos das instituições federais, estivemos em Brasília há poucas semanas em uma manifestação e a gestão superior da UFO tem buscado apoio com os parlamentares aqui da região. Fiquem atentos, cobrem e vamos juntos. Antes de encerrar a temporada, queremos mandar abraços e nosso muito obrigado para os Ao Pé do Ouviders que comentam nas nossas plataformas. A gente lê tudo. Então, um abraço para Laura Barbosa, Zuquete, Soraya Veloso, Priscila Queiroz, Vitória Castro e alguns conhecidos nossos, como Arthur Almeida e a Tuane Santos. Obrigada pelo carinho, por interagirem e darem o retorno de vocês. Isso nos motiva ainda mais a continuarmos as produções, mesmo em cenários desafiadores como o atual. Quero agradecer também a todas as interações nas publicações das redes sociais. O carinho é tão grande que fica difícil agradecer nominalmente. E o nosso sucesso é graças a vocês. Ao longo dessa temporada, estivemos diversas vezes entre os podcasts de ciência mais ouvidos da Apple Podcasts, então muito obrigado. Eu também quero agradecer a parceria com a Diela enquanto âncoras ao longo desses 15 episódios dessa temporada. A gente trabalha juntos no podcast desde a 2ª temporada, já fazem 3 anos que dividimos a supervisão da produção e nesse ano estivemos aqui nesse novo formato. Sempre aprendo com os nossos episódios e com você, Jelen. Obrigado pela paciência e companheirismo. Ai, Túlio, obrigada. Essa parte eu tinha visto o roteiro antes dela, então me surpreendeu, assim como surpreendeu os nossos ouvintes. E eu sou sua fã. Que bom que você continua com a gente na comunicação. E espero que a gente possa continuar com mais parcerias, porque eu adoro trabalhar com você. É isso então, ouvintes, um abraço e até a 7ª temporada do Ciência ao Pé do Ouvido. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Produção, entrevista e divulgação nas mídias sociais desse episódio
foram feitas por Maria Eduarda Morim, estagiária de jornalismo, e Marco Cavalcante, jornalista da DIRCO. A apresentação e supervisão do roteiro ficaram comigo, de Helen Borges, e com Túlio Daniel, também jornalistas da DIRCO. A comunicação imagética foi feita pela Maria Medeiros, estagiária de design. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista, professora e pesquisadora Ana Spanenberg. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na 7ª temporada. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.